Vamos prosseguir o texto da palavra de Deus. E eu quero refletir com os amados irmãos sobre a mesa com Cristo. É um lugar de amor, é um lugar de entrega e é um lugar de aliança. Não há ambiente mais sublime do que este. Na noite em que Jesus, ele convoca os discípulos para ficar junto com ele à mesa. E a partir do verso 14 até o verso 20, gostaria que você estivesse acompanhando e permanecesse com a sua Bíblia aberta, de Lucas 22. A partir do verso 14 até o verso 20, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam ali com ele. Então Jesus lhe disse, presta atenção: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós somos te gratos por essa noite tão especial, de gratidão, de louvor, mas um momento de relembrar aquela última ceia, a mesa com os discípulos, relembrando lições preciosas para o nosso coração nessa noite. Ó Deus, que seja marcada para cada um de nós esse momento, onde podemos relembrar algumas atitudes, podemos relembrar a importância daquela última ceia. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Mesa com Cristo é um lugar de amor, de entrega e de aliança. É um lugar onde estamos mais próximos. É um lugar onde podemos olhar no olhar da pessoa que está ao nosso lado e lembrar da importância desse momento. Fique imaginando Jesus sabendo de tudo que iria acontecer. Ele estava naquele momento ali com o desejo de estar com os discípulos. E é interessante que ele pede que preparem a mesa, que preparem aquele momento. E, amados irmãos, hoje nós somos convidados a entrar em um dos momentos mais profundos de toda a história do Evangelho. A última refeição de Jesus com os seus discípulos antes da cruz. Essa não é apenas uma refeição comum. Jesus chamou os discípulos para uma intimidade, para dizer a importância daquele momento. É por isso que o desejo do nosso coração era exatamente isso, numa quinta-feira da Páscoa, reunir e lembrar aquele momento com Jesus à mesa. E é uma mesa carregada de significado, de emoção, de tensão, de amor. É o momento em que Jesus, ele revela o seu coração, ele anuncia o seu sacrifício e ele estabelece então uma nova aliança. Naquela mesa encontramos, meus amados irmãos, verdades que ainda transformam vidas. E a pergunta que devemos fazer é: como estamos assentados à mesa com Cristo? Se é um lugar de intimidade, é um lugar onde vamos compartilhar da refeição, é um lugar que certamente, olhando um para o outro, relembrando os milagres de Jesus, relembrando os ensinamentos de Jesus,
e olhando um para o outro e reconhecendo que privilégio estar à mesa com Jesus, sabendo que Jesus iria explicar que seria a última ceia. Eu não sei como estava o coração daqueles homens naquele momento. Eu não sei como está o coração dos irmãos nesse momento. O meu está aceleradíssimo. O meu está muito emotivo em saber que o Deus Todo-Poderoso nos chama a estar à mesa. E algumas lições que eu quero compartilhar com os amados irmãos é que o desejo de Jesus para aquela última ceia era um desejo de comunhão. Olha no versículo 15, quando ele diz o seguinte: então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Observe isso, Jesus ele está a poucas horas de ser traído, preso e crucificado. Mas mesmo assim, meus amados, o desejo dele não é se isolar. O desejo de Jesus naquele momento é estar com os discípulos. Isso revela algo muito poderoso. O coração de Cristo é relacional. Ele não vê os discípulos apenas como seguidores, mas como amigos. Ele vê os discípulos como aqueles com quem deseja compartilhar momentos. Você já parou para pensar? Aquele momento Jesus chamar os discípulos, os apóstolos: olha, compartilhe comigo desse momento. Compartilhe comigo no momento em que daqui a pouco eu vou estar passando. Meus amados, ele desejou aquela mesa, ele desejou aquele momento, ele preparou, já estava no coração de Jesus o desejo ansiosamente de compartilhar aquela última ceia. E aqueles discípulos ali, reconhecendo isso. E quantas vezes, meus amados, nós tratamos a nossa comunhão com Deus como algo secundário. No momento mais difícil de Jesus, ele chama os discípulos para estar juntos. No momento da dor, do sofrimento. E quando nós reconhecemos isso, oramos quando sobra tempo, buscando ao Senhor quando há necessidade. Mas Jesus está dizendo na última ceia: eu desejo estar com você. A vinda de Jesus a este mundo é o desejo dele estar com a gente. É o desejo de revelar a sua graça, o seu poder. É o desejo de revelar uma intimidade, uma comunhão. Se você não observar o texto, pode até sublinhar aí na sua Bíblia: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Que coisa maravilhosa! Que lição de humildade, que lição de amor, que lição de entrega, que lição de aliança. E a mesa ainda está posta. E a pergunta é: você tem se assentado com ele? Quantas Páscoas nós já celebramos? Eu particularmente, é um dos momentos que eu reflito mais. Um dos momentos mais preciosos na minha vida é quando reconheço o momento da Páscoa. Quando Jesus revela o desejo de estar comigo na última ceia, presencialmente. Mas também, aquele lugar, aquela mesa, aquela comunhão, nós podemos também ali, a Bíblia vai dizer, a presença da traição. A mesa, eram 12. Aqui nós estamos simbolizando, tá certo? Espero que ninguém traiu ninguém aqui. Verso 21 a 23, olha o que diz aí, a partir do verso 21 ao 23 de Lucas 22. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso? Ali naquela mesa, um lugar onde Jesus estava desejosamente, ansiosamente, desejoso de estar com os discípulos na última ceia. Ali havia um lugar, ali havia a presença da traição.
Mesmo, meus amados, em momento tão sagrado, há uma realidade dura. Jesus diz que um dos que está à mesa o trairá. Isso nos ensina algo muito sério. Nem todos que estão próximos de Jesus estão verdadeiramente comprometidos com Ele. Judas estava ali, mas independente, talvez, teria a oportunidade de Judas ser transformado. Jesus poderia ter impedido Judas: você não, que você é traidor. No momento ali, Jesus, ele lava os pés do discípulo, Jesus lava os pés de Judas, mas Jesus sempre com um olhar de amor. Só que para Judas não era um olhar de amor, era um olhar de interesse. Ele havia recebido dinheiro, ele tinha recebido dinheiro para trair Jesus, aquele que havia chamado para estar à mesa e compartilhar com ele da dor, e Judas estava ali. Por isso, nem todos que estão próximos de Jesus são verdadeiramente comprometidos com eles, porque Jesus estava ali. Aquele homem, Judas, ele ouviu os ensinamentos, ele viu milagres, ele viu a manifestação poderosa de Jesus na caminhada de Jesus. Aquele homem viu Jesus chorar, aquele homem viu Jesus se alegrar, aquele homem viu Jesus passar por vilas, aquele homem viu Jesus ir ao cemitério, aquele homem viu Jesus ressuscitar pessoas. Isso, meus amados, ainda acontece com a gente. Andam com Jesus, reconhecem os milagres de Jesus, presenciam as manifestações poderosas de Jesus, está à mesa com Jesus, mas não tem um pacto com Jesus, não tem um compromisso com Jesus, mas o coração dele estava longe. Isso nos leva, meus amados, a um exame muito profundo. Eu estou com Jesus ou apenas perto dele? A minha fé é verdadeira ou é uma aparência, ou uma fé de aparência? A mesa do Senhor, a mesa da ceia, não é um lugar de aparência, é um lugar de verdade, porque Deus não busca perfeição, mas Ele busca sinceridade. E Ele prepara aquela mesa, Ele pede que os discípulos preparem aquela mesa, porque Jesus deseja uma comunhão extraordinária com aqueles homens que o acompanharam, que o seguiram, aqueles homens que presenciaram coisas tremendas, e ainda à mesa havia traição. Mas há uma terceira lição a respeito, meus amados, desse texto, desta mesa com Cristo. Está no versículo 19, significa o pão, que é um corpo entregue. Olha o que diz o verso 19: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Aqui acontece uma mudança radical, porque o pão que antes lembrava a libertação do Egito, agora aponta para algo maior, o próprio Cristo como sacrifício. Ele está dizendo: eu serei entregue por vocês. Não foi um acidente, não foi derrota, foi uma entrega voluntária. Isso torna, meus amados irmãos, a salvação algo muito pessoal. Jesus não disse apenas um corpo será dado, Ele disse por vós, por toda a humanidade, por mim e por você. Ele entrega, ele simboliza, ele pega o pão, ele parte, diz: olha, isso é meu corpo que é partido por vocês. Jesus estava dizendo ali, na última ceia com os discípulos, dizendo que a importância da sua vida naquele momento, para que eles pudessem compreender claramente o que é uma salvação, o que é libertação. Ele se entregou por você, entregou pelos seus pecados, pela sua redenção. Isso exige uma resposta. Não podemos viver de qualquer maneira diante de um amor tão grande. Toda a dor, todo o sofrimento, todas as acusações do pecado,
todo o sofrimento de pecado, Jesus levou na cruz. Toda alegria, toda liberdade, toda a paz, Jesus deixou para a gente. Deixou para aqueles que reconhecem como Salvador, como Senhor, aquele que reconhece que morreu na cruz, aquele que reconhece que o corpo dele foi partido por você, aquele que reconhece a grandiosidade de Deus. E meus amados, não podemos viver de qualquer maneira diante de um amor tão grande. É por isso que é um momento muito importante de relembrar esse momento antes de Jesus ser preso. Mas há uma outra lição, verso 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Aqui está o centro do Evangelho. A antiga aliança, ela era baseada na lei. Agora Jesus, ele estabelece uma nova aliança baseado no seu próprio sangue, baseado na sua própria vida, na sua própria entrega. Isso significa perdão completo, reconciliação com Deus, acesso direto ao Pai. Não é mais sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez. O que temos, o que somos. Quando o coral canta, não é que eles estão fazendo, é porque Cristo fez. Quando estamos na escola bíblica dominical, quando entregamos nossos dízimos e ofertas, quando evangelizamos, não é pelo que nós estamos fazendo, mas pelo que Cristo fez. A nossa fidelidade demonstra não por nosso próprio sacrifício, mas pelo sacrifício de Jesus, porque nós honramos o que Jesus fez na cruz. Por isso, nesse momento, não é um momento de relembrar como tem sido a minha intimidade com o Senhor, qual o reconhecimento de Jesus na minha vida, no meu dia a dia. Isso significa, meus amados, e é sobre o que Cristo fez. Muitos ainda vivem como se estivessem presos à antiga lógica, culpa constante, medo de Deus, escravos do pecado, preso na escuridão, preso no pecado, sendo acusado todo o tempo, em todo momento. Mas a nova aliança diz: está consumado. Você não precisa conquistar o amor de Deus, você precisa recebê-lo. Não podemos e não temos como fazer nada para receber o amor de Deus. Ele já fez. Ele mesmo se entregou por nós. Ele mesmo se entregou por nós. E aí tem uma outra lição que quero deixar para os amados irmãos. É memória e esperança. No verso 19, mais uma vez, lá na parte B: esse é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. A ceia, meus amados, é memória, mas não é uma memória morta, é uma lembrança viva do sacrifício. É mais do que isso, também aponta para o futuro. Jesus fala de um dia em que comerá novamente no reino de Deus, ou seja, essa mesa aponta para outra mesa. Jesus estava dizendo ali aos discípulos: olha, é a última vez aqui, mas um dia estaremos numa mesa para sempre. E essa mesa não é preparada por nós, não. Olha, aqui nós como falhos, como pecadores, como indignos, né, irmã Lia, né, irmã Chile? Ficou bonita essa mesa, está linda. Imagina a mesa que Jesus tem preparado no céu para mim e para você. Foi entregue pelo seu próprio corpo. Foi derramado, o cálice foi derramado pelo seu próprio sangue.
para nos dar a salvação, o perdão dos nossos pecados. Por isso, meus amados, nós precisamos reconhecer que um lugar apontando para o futuro, Jesus fala de um dia em que comerá novamente o reino de Deus, ou seja, essa mesa aponta para outra mesa, e um dia estaremos com Ele novamente, sem dor, sem pecado, sem separação, vivemos entre duas mesas, a mesa da cruz e a mesa do reino. Isso nos chama a viver com o propósito e a esperança. É por isso que todas as vezes que participamos da ceia é um momento singular na vida da igreja, na vida dos crentes. Porque pode ser a última ceia nossa também, aqui. Mas há uma ceia preparada para a eternidade, preparada para nós, pelo próprio Senhor Jesus. Naquela noite, 3 coisas ficaram claras, anote isso no seu coração. Há um Salvador que deseja estar conosco. Anote isso no seu coração. Aquela noite, quando Jesus pede para preparar a última ceia, ele faz essa declaração, 3 lições preciosas. Há um Salvador que deseja estar conosco. A segunda, há um sacrifício que nos salva. E terceiro, há uma aliança que nos transforma. A mesa está posta, mas cada um precisa decidir como vai se aproximar dela. Hoje é dia de examinar o coração. Hoje é o dia de abandonar a superficialidade, a religiosidade e mergulhar profundamente na presença de Cristo. Hoje é um dia de renovar a aliança com Cristo. Se você tem estado distante, volte. Se tem vivido apenas a aparência, se renda. Se já anda com Cristo, aprofunde sua comunhão, porque Jesus continua dizendo: tenho desejo de estar com vocês. Que assim seja para a nossa vida nessa noite. Eu também tenho desejo de estar com Cristo, de viver com Cristo, de amar a Cristo acima de todas as coisas, de eu priorizar a Jesus na minha vida, de honrar ao Senhor com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus gestos. É momento de examinar, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois participe da ceia do Senhor. É o momento de você dizer nessa noite: Senhor, eu também desejo ansiosamente estar com o Senhor. E esta aliança e esse encontro faz com que nós venhamos ter a certeza de que, se passarmos daqui, vamos continuar na presença de Deus. É o perdão dos nossos pecados, é a libertação em Cristo Jesus, é a salvação eterna. Jesus pagou o alto preço. Pense, todo o nosso pecado, toda a nossa dor, toda a nossa maldição, toda a nossa culpa, tudo foi na cruz com Jesus. A graça, a misericórdia, a bondade, a alegria plena, a salvação eterna, Jesus deixou para nós.